Bom dia, estamos nós novamente para nós podermos fazer a nossa reflexão. Um texto interessante bíblico que nós poderíamos hoje discutir, na verdade são 3 textos. No capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 14, o profeta Samuel pergunta ao rei Saul assim: Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Que barulho é esse? Estou ouvindo barulho de bois e ovelhas aí, de mugidos e balidos de ovelhas, né? Que está chegando nos meus ouvidos. Por que ele está falando assim? Por que ele está perguntando para Saul? Porque houve uma ordem direta de Deus por meio de Samuel para que Saul pudesse destruir os inimigos de Israel ali. E quando Samuel chega, e era para destruir tudo, não ficava com nada, não pegava nada do que pertencia ao inimigo. Quando Samuel chega, ele ouve esse balido de ovelhas e o mugido de bois que estavam separados. Aí o Saul vai responder para ele assim: de Amaleque, que era o inimigo, né, de Amaleque, os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrifício. Não. O povo trouxe o melhor. Na verdade, ele colocou algo como sacrifício, mas não era isso. Era para o povo mesmo. Era para cada um que tinha pego o negócio. Não era para sacrificar ao Senhor. Para sacrifícios ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Era tudo conversa fiada de Saul. Porque a ordem realmente foi para que ele destruísse tudo, ele, o rei, mandasse destruir tudo e nada ficasse do Amaleque ali sobrevivendo. Bom, o texto que continua depois de Samuel aqui, você pode depois ler se você quiser. Nós vamos ver um Saul que não tinha preocupação nenhuma em agradar a Deus, né? E depois ele foi dado o reino para Saul, e depois o reino depois é retirado de Saul e dado a Davi. E na continuação do capítulo 16 a 15, o profeta vai dizer para o Saul: olha, Deus não quer sacrifício, melhor para Deus é o obedecer, né? E não sacrificar, porque Deus não precisa de sacrifício nenhum, né? Você rejeitou aquilo que Deus falou, para você colocar sacrifícios. Deus não se interessa por sacrifício, o que ele quer é obediência, né? Aquilo que ele falou. Aí você tem esse plano aqui do texto de Saul com o profeta Samuel, essa desobediência, esse desejo do coração, não só do rei, mas também do povo, de ter o melhor para eles, né? Ainda colocando algo como se fosse para Deus. O que não era, o sacrifício não era para Deus, não. Eles não estavam pensando nisso, estavam pensando simplesmente em tomar posse do melhor que tinha de gado e de ovelhas. No capítulo de Jeremias 17, Deus está falando com o povo de Israel sobre o erro, o engano, o desvio do povo de Judá, no caso. E no versículo 9 e 10 é interessante que tem algo aqui, ó. Diz assim o texto: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O coração do ser humano, né? Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O coração, assim como também os rins e também como o fígado do pensamento antigo, era a sede dos desejos, dos pensamentos, né? Hoje nós falamos do coração. Então era a sede dos sentimentos, era o fígado, às vezes os rins, às vezes o coração, né? E nós temos hoje o sentimento do nosso coração, que a gente fala: nossa, o meu coração palpitou, está triste e tal. Nós temos a mesma colocação, diferente deles aqui, no caso aqui do coração, colocado como pensamento. E no texto de lá para frente, Jesus falando no capítulo 2 de João, diz assim: quando Jesus estava em Jerusalém, é o capítulo 2, verso 23, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Nós temos os discípulos que creram em Jesus, e temos agora o povo que creu em Jesus. Mas eles creram em Jesus por quê?
porque ele estava fazendo sinais, ou seja, fazendo milagres. Por isso que eles creram em Jesus. Mas aí o texto continua. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, né? E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Deus fala que ele esquadrinha os pensamentos, esquadrinha os corações. Deus olhou aqui no texto, aqui nós vimos aqui, parece-nos que ele vê o coração de Saul, e nós lendo o texto de Saul, nós vemos que Saul não tinha um coração voltado para Deus, ele não obedecia aquilo que Deus falava para ele fazer, e por isso ele perde o reino. É interessante, porque num dado momento o profeta fala para Saul: olha, Deus até ia deixar o reino para você eternamente. Olha, mesmo Saul não amando a Deus e não querendo saber de Deus, se ele tivesse obedecido, não só isso que ele falou aqui, do Amaleque aqui, mas tem alguns outros textos que o Saul não obedeceu, Deus deixaria o reino para ele e para os seus descendentes eternamente, só apenas pelo fato de ele obedecer aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, né? Então, ele não obedece, ele perde o reino, né? Ele perde o reino para Davi. E ele ainda fica no reino por 40 anos, hein? Só vai perder depois que ele morre, ele e seu filho Jonatas. Então, essa questão aqui da não obediência, do coração do ser humano, como diz aqui o texto de Jeremias, que é enganoso, né? E ninguém pode com ele, né? Quem pode entender o coração humano? Você tem ali a questão de você poder ter uma obediência àquilo que foi dito, e você ter o seu reino para sempre da sua vida, né? Através dos seus descendentes para sempre, porque Deus tinha prometido que ia fazer isso se ele tivesse obedecido à voz dele. Nós vemos lá no tempo de Jesus colocando, e o escritor diz que ele conhecia todas as pessoas, porque ele sabia o que ia no coração, que eles estavam apenas acreditando nele por causa dos seus milagres, por causa dos seus sinais. Então, nós temos esse texto de Samuel, o texto de Jeremias, uma voz do profeta usado por Deus para poder falar sobre os enganos e erros de Judá. E nós temos lá em João também a escrita de que Jesus conhecia o coração dele e ninguém precisava falar para ele quem era quem. Ele já sabia, né? Agora, qual é o barulho, qual é o balido, qual é o mugido que tem saído do nosso coração, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas expectativas? Qual é o nosso caminhar, o nosso olhar, né? Nós temos percebido aquilo que é bem claro para nós dentro do texto bíblico, das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, da Antiga Aliança, da Nova Aliança, de que é deixado para nós, principalmente em Jesus, do que nós devemos fazer. Não o que nós achamos que devemos fazer, mas aquilo que nós devemos fazer, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí está fundamentado a lei, com Moisés, e os profetas, o que Jesus disse e deixou para nós, né? Será que nós estamos seguindo? Será que nós estamos sendo obedientes a isso? Será que nós temos sido sensíveis à voz de Jesus naquilo que ele colocou? Parece-me que hoje, para mim, infelizmente, no Apocalipse de Jesus, que é a partir do capítulo 23, 24 e diante de Mateus, que ele fala que o amor de muitos esfriaria, que o amor do ser humano pelo outro ser humano vai se esfriar, e nós estamos vendo aí, eu diria, maldade, né? O meu colega psicanalista diria que é, então, a neurose, que cada um tem a sua neurose, então não é a maldade de cada um. É bem complicado para mim, porque eu vejo que tem muita gente má exercendo a maldade, né? Então, e Jesus fala que o amor se esfriaria de quase todo mundo. E nós estamos vendo aí, e isso não é só... existe o pensamento do evangélico, no caso, de que nós somos diferentes. Então, no meio do evangelho também tem muita coisa ruim acontecendo, muitas pessoas ruins aí exercendo até o pastorado, e não há diferença para mim hoje, eu, Geraldo, como pastor, como tudo, diferença entre evangélicos e não evangélicos, entre evangélicos e ateu, é tudo na farinha do mesmo saco. Não tem diferença nenhuma, porque Jesus conhece o coração e Ele sabe, né? Então nós podemos caminhar naquilo
que obediência, e qual é, mas eu não ouço a voz de Deus, não. Aqui tem muitas coisas que Deus colocou para nós nas escrituras, para que nós pudéssemos seguir os erros dos seres humanos, os erros de Saul, os erros de Davi, os erros de Moisés, os erros de Abraão. Não oculta nada, mas também os acertos de cada um, a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus está falando, de querer obedecer, de querer caminhar segundo aquilo que Deus quer, né? Então, qual é o balido? Qual é o barulho? Qual é o mugido que sai do nosso coração em relação a Deus também, em relação ao nosso próximo? Sabendo que Deus, não só Deus que esquadrinha o coração e os pensamentos, como também Jesus conhece todos os nossos desejos, o profundo. Nós podemos mostrar a nossa máscara, né? A nossa carapuça aqui, nossa personagem, mas o nosso coração ele está aberto diante de Deus, porque Deus, mesmo que nós não abramos o nosso coração, Deus conhece, Deus sabe, Jesus sabe, conhece nossos pensamentos, nossos corações. Existem coisas dentro de nós que estão trancadas com cadeados, em cofres escondidos, que nós não deixamos que ninguém perceba, que ninguém saiba. E às vezes também eu acredito que nós nem sabemos quem nós somos na verdade. Já comentei sobre a janela de Johari, em que você tem lá a janela cortada em 4 pedaços, o eu oculto, o eu cego, e ali nós temos ali algumas situações. Uma das situações é aquela que nós não conhecemos, não sabemos quem nós somos e nem sabemos quem o outro é. Uma nós sabemos quem nós somos e a pessoa não sabe quem nós somos. Outras nós não sabemos quem nós somos e as pessoas sabem quem nós somos. E uma outra é, nem eu sei quem eu sou e nem eu sei quem o outro é, né? Mas nisso aqui que nós estamos vendo aqui, o nosso coração, nosso pensamento é revelado diante de Deus, é revelado diante de Jesus. Mas aí vai depender agora do quê? Qual é o balido? Qual é o mugido? Qual é o barulho que Deus tem ouvido do seu pensamento, do seu coração, de que Jesus tem ouvido do seu pensamento e do seu coração? Não se esquecendo, mais uma vez eu quero repetir e não vou me cansar de falar. Eu estou falando para quem tem fé, né? Para quem acredita, para quem crê em Deus e em Jesus e tudo aquilo que foi feito para nós. E nós temos as Escrituras para nós seguirmos meditando, olhando, caminhando segundo aquilo que Ele deseja. É fácil? Não é fácil, porque o nosso coração é enganoso, né? Quem é que pode com ele? Eu gosto desse texto aqui. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado, né? Aí Jesus vem na tarde e fala: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a cura para esse coração aí todo zoado que nós temos aí, né? E o Senhor examina os pensamentos, o Senhor ele sabe quem nós somos e trata cada um conforme a maneira de viver, de acordo com aquilo que ele faz. E Jesus então vai entender o que nós sentimos, o que nós pensamos, mas também ele vai dar caminhos, vai dar soluções para que nós possamos ter um coração melhor, para que o nosso barulho, o nosso mugido, o nosso balido seja diferente do balido da desobediência, do próprio egocentrismo e egoísmo que nós temos. Tá bom? Então que você possa meditar em 1 Samuel aí, capítulo 15, em Jeremias 17, e nós temos aqui o texto aqui de João 2 também. Tenha um bom domingo e uma boa semana para você e a sua casa.